Lembrando que nós estamos gravando e as mesas vão subir para o YouTube para ficar disponíveis. E nós vamos transformar em texto essas falas e faremos uma publicação, resultado desse encontro aqui, com as falas desse encontro e outras contribuições que nós vamos solicitar. Faremos uma publicação que vai servir de subsídio para os nossos debates do ano 2026. Então, mesmo fazendo o resumo aqui, o texto pode ser apresentado na forma integral, se estiver, será publicado na forma integral. Vou passar, então, Fernanda Brito. Luciana Brito. Olá, bom dia, boa tarde, bom dia, né? Todas as pessoas. Eu sou a Luciana Brito, estou representando a Sociedade Brasileira de Bioética, na pessoa da Marisa Palácio, nossa presidenta atual. Vou falar 5 minutinhos, a gente tinha organizado, então vai ser um desafio aqui, eu vou tentar trazer os principais pontos, depois a gente pode compartilhar o texto que o grupo fez, né? Mas um pouco nesse lugar da contribuição da bioética para a Frente pela Vida, especialmente pensando nessa provocação que a bioética faz sobre as perguntas, né, para melhor cuidar, como garantir que as pessoas com quem a gente tem o dever ético de cuidar e proteger decidam a partir das suas próprias necessidades. Então, um pouco das provocações, né, para uma agenda é a gente sempre conformar nossas perguntas para que as pessoas decidam, né, sobre como elas não querem sofrer ou como elas querem viver o seu próprio sofrimento, numa necessidade de saúde. Então, a bioética que a gente defende, né, centra o nosso olhar para os marcadores que não se restringem apenas aos princípios supostamente universais, mas que tocam também na agenda da justiça social, das interseccionalidades de raça, classe, deficiência, gênero, idade, mas entre tantos outros marcadores, né, que tem que estar no centro do nosso debate. Então, a gente defende que os saberes hegemônicos eles precisam ser provocados para a gente incluir uma ética inspirada em valores plurais e que sejam sensíveis a diferentes expressões da vida e do viver, né, de uma vida com dignidade. E aí é nesse ponto que a gente queria incluir, propor, né, que os principais debates tenham centralizadas as políticas de assistência em saúde, numa discussão de ética em pesquisa, garantia de direitos sexuais e reprodutivos, que eu acho que a pauta de gênero, a pauta de um olhar sobre saúde de mulheres tem sido saído da agenda, né? Então, a garantia do aborto legal, a gente conversa sobre isso, mas também a mortalidade materna e o uso das inteligências artificiais, quem sabe Big Data, também é uma discussão que pode ser importante para estar nessa agenda, né? E aí, para passar muito rapidamente, né, prometo que eu vou tomar menos de 3 minutos, a gente pensar nesse tema, né, do sistema de avaliação ética de pesquisa. A gente sabe que o sistema criado pelo Conselho Nacional de Saúde em 96, conhecido pelo sistema CEP-CONAEP, foi destruído pela Lei 14.874 de 2024 e pelo seu decreto que regulamentou. A gente tem iniciado uma luta pela inconstitucionalidade da lei junto ao Supremo Tribunal Federal, e nessa luta as entidades da Frente pela Vida são uníssonas em defesa do sistema do Conselho Nacional de Saúde, mas a gente ainda tem muito o que fazer. A ação direta de inconstitucionalidade movida pela SBB ainda está para ser julgada no STF, mas independente do desfecho da ADI, a discussão da ética em pesquisa, ela se mantém, e a gente precisa acompanhar e nos mobilizar permanentemente. Então, a gente sabe, né, que embora a pesquisa científica na saúde é necessária, e todos nós aqui concordamos que precisamos incentivar e proteger, não é eticamente aceitável que toda e qualquer pesquisa deve ser desenvolvida em nome de uma coletividade, porque a história dos escândalos nos mostra que a ética é o limite. E no advento da medicina científica, desde o século XIX, a gente precisa estar continuamente em alerta, investindo, monitorando na qualidade de um sistema de proteção aos participantes de pesquisa. Então, mesmo que o sistema estará sob um comando, né, por isso que a gente, na verdade, defende, né, que o sistema tem que estar no comando do controle social, não na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, como a lei estabeleceu, né? Ela é uma pesquisa, as pesquisas no SUS, a gente sabe que o principal, os fornecedores, né, se a gente pudesse dizer assim,
de participantes de pesquisa é o SUS, mas elas são populações que precisam participar dessa discussão, elas precisam estar no debate direto, para o Estado cuidar e proteger da forma que tem que ser, né? Então, nosso compromisso é que as populações, elas precisam estar nesse sistema de proteção e elas precisam ser protegidas, né? Então, sob coordenação do Conselho Nacional de Saúde, para a lei não limitar direitos e desproteger. Então, para finalizar, né, eu acho que um ponto importante de toda a regulamentação é a necessidade de avaliar um projeto de pesquisa antes da sua execução, por um comitê, que precisa ser plural. Eu acho que essa é uma discussão que tem que estar, né? A gente discutiu muito importante na agenda, para esse olhar de que uma lei ela não pode abolir a participação dos representantes, né, no nível decisório, mas não só apenas no nível consultivo, para fiscalizar e regulamentar toda e qualquer pesquisa científica no ramo da saúde, especialmente, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Além, e eu acho que para complementar também, proteção, claro, de trabalhadores e pacientes de usuários do SUS, ela requer também esse debate e essa questão. Então, acho que esse é um ponto muito importante que a gente não queria deixar de mencionar, porque a gente está vivendo esse momento político de discutir e de pensar como que a gente, a partir daqui, nesse contexto, a gente pode se mobilizar para continuar esse debate, que ele é muito importante, né? Como a gente tinha 5 minutos, eu vou seguir os 5 minutos. Eu falei 5 minutos? Ou eu falei menos? Posso falar um pouquinho, gente, porque eu sou Sim, então acho que essas propostas, especialmente essa de a gente discutir, né, a questão da ética em pesquisa, a questão da participação social, esse tema dos direitos sexuais e reprodutivos, especialmente tocando o cuidado a meninas e mulheres em idade reprodutiva, a mortalidade materna, a gente sabe que a gente viveu, né, o epicentro de morte materna do Covid-19, né, no Brasil morreram 2 vezes mais mulheres do que em outros países, né, e a gente sabe que não são qualquer mulheres, né, as mortes de mulheres também não é igualmente distribuída, então a gente também tem que, por exemplo, mulheres negras têm 44% mais de chance de morrer do que mulheres negras no parto puerpério, e esse é um debate que a gente também precisa incluir na agenda, para imaginar de que a gente sabe que, infelizmente, né, a gente tem, apesar de a gente ter o aborto previsto em lei em caso de risco de vida, em caso de estupro, né, em caso de anencefalia fetal, incompatibilidade com a vida extrauterina, a gente sabe que esse é o primeiro tema que se torna um tabu e sai da agenda, e a gente sabe que, infelizmente, a gente precisa encarar esse problema com sensibilidade, comprometimento e seriedade, né? Então, também de que maneira que a gente pode trazer esse debate para a agenda, porque a gente sabe que quando a gente tem políticas frágeis de proteção à maternidade, às mulheres, e também a garantia do aborto legal, a gente tem, inclusive, um aumento das taxas de mortalidade materna, inclusive por risco de vida, né, porque as mulheres acabam não tendo acesso a esse direito. Então, esse é um ponto muito importante. E, por fim, acho que o ponto da inteligência artificial, dos big data, eu acho que são bem importantes, porque a gente sabe que muitas vezes a utilização desses marcadores, né, desses algoritmos, eles podem amplificar injustiça, discriminação e desigualdade social, e muitas vezes a gente não tem discutido de que maneira que esses algoritmos eles estão sendo criados para tomar, inclusive, decisões de tratamentos e cuidados e políticas em saúde. Então, esse também é um ponto importante. Por fim, concluo. Olá, bom dia a todos, todas e todes. Eu passei um pouquinho, aí fui fazer uma outra menção, outra atividade, voltei aqui. Peço desculpas por estar circulando, mas acaba tendo chamadas e demandas. Primeiro, reconhecer a importância da Frente pela Vida, o momento histórico em que ela surge, todo o enfrentamento à pandemia e o pandemônio, né? E reconhecer todo o trabalho do Fernando Pigato, à frente do Conselho Nacional de Saúde, que se juntou à diretiva da Frente pela Vida e foi fazendo a construção que essas entidades que reconhecem e constroem
o SUS tiveram a iniciativa. E fazer menção específica à oportunidade e o destaque mesmo desse encontro nessas atividades pré-Abrascão, né? Que é no sentido de manter a Frente pela Vida com a força e com a potência que ela tem, fazendo as ações necessárias para a defesa para o cenário do SUS, todo o cenário que o professor aponta e as dificuldades reais que temos e não podemos negá-las, mas sim com esperançar, continuando a ação de estar à frente aí do Conselho Nacional de Saúde, com um pleno de 144 representantes, alguns deles aqui, Márcia, Rosângela, não vou mencionar todos que eu posso errar, a Lúcia, que tanto contribuiu no período que era conselheira e fez aí toda a sua atividade e força, Noronha tanto tempo contribuindo nas comissões, enfim, é uma trajetória, funciona conosco ali, construindo o dia a dia do Conselho e os enfrentamentos necessários. E acho que nesse último período, como bem mencionou, como me antecedeu, todo o enfrentamento aí da defesa da CONEP, o Conselho Nacional entrou também com amigos da Corte, a partir da ação da SPB, Márcia assumiu aí a coordenação adjunta, junto com Ana Paduello, e a defesa aí da ética em pesquisa e manter o controle social do SUS à frente dessa demanda é algo que tem nos tocado muito, e nessa agenda que podemos destacar é uma luta que não podemos prescindir, continuaremos nela, fazendo as ações necessárias e na expectativa de uma boa e certeira decisão aí do Supremo. Outra coisa que foi mencionado por Rômulo e que a gente tomou cuidado de estar par e passo acompanhando é o programa agora tem especialistas, né? O fato dele ter uma série de idiosincrasias e toda a questão da volta das dívidas e toda uma perspectiva aí que fica no limite do público-privado, que nos preocupa fortemente, colocamos os pontos do Aqui Tem Especialistas como pauta permanente do Conselho Nacional e temos conselheiros aí no comitê de acompanhamento, indicando questões e, inclusive, apontando a necessidade de monitoramento frequente e de uma prestação de contas que já dialogamos com o Ministério da Saúde e queríamos que fosse ainda para o fechamento do pleno de dezembro, dias 10 e 11 agora próximos de dezembro, mas que eles falaram que ainda não terão esse mapa, provavelmente para janeiro e fevereiro, apresentando o andamento a partir de todas as diretrizes e toda a complexidade já mencionada aqui por Rômulo antes de mim. Mas muito numa perspectiva de que sabemos quanto a pauta da saúde é candente para o cenário eleitoral de 2026 e que precisamos aí ficando atentos com esse cenário, por isso também acompanhar o programa, não defenestrá-lo de imediato, mas sim pontuar aquilo do que é a validade dele, que é até 2030 na forma da lei, mas que ele não per si não fique apenas com os especialistas médicos e que também que ele crie estratégias e soluções para além do que hoje está apontado, mas para, de fato, haver o redimensionamento da força de trabalho do SUS e a garantia do exercício de trabalhadoras e trabalhadores com o princípio do trabalho decente. Outra coisa que quero destacar é que também Fúncia já apontou aqui, teremos no dia 3, aqui do próximo, né, um seminário da COFIN, com transmissão pela rede do YouTube, falando aí sobre a questão das emendas parlamentares e tratando desse ponto também que é tão complexo, mantendo a função do controle social na perspectiva aí do financiamento do sistema. No dia 12, depois do pleno, teremos um seminário dos 35 anos do SUS, a gente tem dito que é 35, de acordo com a lei, quase 40, de acordo com a 8ª conferência, e 37 pela Constituição, né? Então,
comemorar 2 vezes e marcar que esses 3 pontos são importantes e marcas dessa referência. Então, a 8ª, a Constituição e a Lei Orgânica como elementos importantes, e aí temos aí no hall de convidados para esse seminário pessoas importantes que tiveram na 8ª, mas também os nossos ex-presidentes e nossa ex-presidenta Socorro, também convidada para trazerem elementos que vão cadenciando os rumos da construção da nossa 18ª Conferência Nacional. Fizemos já o lançamento dela em setembro passado próximo, e com a chamada aí do destaque do SUS e da soberania nacional. Cuidar do Brasil é cuidar de brasileiros e brasileiras, e cuidar, então, também de quem cuidar dos trabalhadores do SUS como uma potência e uma vertente importante nesse caminho. Então, já passei muito do meu tempo, eu estou aqui me automonitorando, eu já estou indo para os 8 minutos, mas dizer que eram esses alguns dos elementos importantes para trazer. A vida ativa que o Conselho Nacional segue, com suas comissões de mérito. No decorrer desse ano, fizemos importantes encontros regionais que foram tratando da atenção básica, que muito nos preocupa, e o sentido da regionalização. Então, cada uma das pautas do Conselho tem sido apreciadas por nós e seguimos vigilantes, porque, como outro dia alguém brincou comigo, estar no controle social num governo que é democrático popular dá muito mais trabalho, né? Mas os enfrentamentos precisam ser feitos e as marcações aí, no sentido de, muitas vezes, corrigir rotas e buscar manter os princípios do SUS, e fazendo sempre a referência da chamada aqui desse encontro do Abrascão, nas perspectivas de manter a lógica da equidade presente e garantir os princípios aí de raça, classe e gênero destacados, enfrentando as questões de racismo institucional, bem como fazer todo o caminho aí agora que se arvora a pensar após a COP30, e vou finalizando assim, nessa construção aí de pensar a justiça climática, de pensar o Plano Amazônia apresentado, de construir os caminhos a partir do Pacto do Clima, que foram apresentados pela SBSA, do Adapta SUS, e toda uma questão de ter uma saúde básica resiliente, fazendo as ações necessárias para a mitigação na lógica do clima, e com isso a nossa Comissão Intersetorial de Vigilância Saúde está bastante atenta também, já tem até clamores para que haja uma nova conferência de vigilância, mas a nossa prioridade agora para o próximo período é a 18ª, com um calendário já publicizado, a de janeiro a junho do ano que vem, as etapas municipais. Fazemos o intervalo para o período eleitoral, e aí depois, para o início de 27, as etapas estaduais e distrital, DF, e a etapa nacional para junho, buscando atingir aquilo que é também premissa da Frente pela Vida, a defesa do nosso Sistema Único de Saúde. E para isso, aí, daqui vamos passar a palavra para Túlio, para pensarmos aí uma conferência livre, potente, no sentido de que a frente esteja organizativa em todo esse processo. E, para, de fato, finalizar, chegando nos mais de 10 minutos, me peço perdão, a relação que também, pensando o ano que vem, que temos aí a questão do Dia Mundial de Saúde, 7 de abril, pensamos em encontros regionais do controle social, em organizativos com os conselhos estaduais de saúde, para potencializar ainda mais a 18ª, mas também trazer os temas candentes de acordo com a regionalização e a territorialização. Então, um olhar diferenciado também a partir dos conselhos estaduais, para somar que o foco não seja do Conselho Nacional apenas, mas que a gente valorize e o trabalho do controle social desde suas bases, como são aí os conselhos municipais e os conselhos locais de saúde. E, finalmente, teremos uma atividade no dia 2 na tenda
sobre Paulo Freire, sobre conselhos locais de saúde. Todos e todas estão convidados. Obrigada. Obrigado, Luciana. Luciana e Fernanda Magana. Então, eu vou tentar sistematizar aqui o seguinte. Em primeiro lugar, nós estamos aqui pensando agora a nossa mobilização no ano 2026 no cenário de uma disputa, de uma luta de classes, recordando aqui a fala enfática do nosso companheiro Jair Milson, que está lembrando isso, e que nós temos que procurar, no próximo ano, no contexto das eleições presidenciais, estipular aquilo que seria uma proposta para o campo da saúde e disputar essa proposta política para o SUS. Eu lembro, é o momento de lembrar a experiência que nós tivemos em 22, porque eu considero que foi uma experiência de sucesso, então nós podemos nos espelharmos nela, nessa própria experiência, trazendo para esse momento, procurando aprimorar aquilo que a gente deve aprimorar naquela experiência. Então, em primeiro lugar, oferecer subsídio de discussão, debate, conteúdo político, conteúdo da política de saúde, avaliação das políticas em curso, oferecer esse subsídio para ampla base que se conecta com a Frente pela Vida hoje, que é uma base nacional. Aliás, tivemos 22 inscritos para esse encontro aqui, 22 pessoas que estão empolgadas no que nós estamos discutindo e fazendo aqui hoje, que nós consideramos bastante expressivo e interessante. E essa publicação ela será feita a partir, como eu já disse, das discussões aqui hoje e outras contribuições. Para a nossa mobilização, então, o que nós estivemos pensando, em primeiro lugar, que como em 2022 nós fizemos essa discussão e fizemos o lançamento da primeira Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular, no dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde. Então, tem um simbólico do dia, nós fizemos o lançamento da conferência no Congresso Nacional, e nós podemos, no ano de 26, fazer o lançamento da conferência, e mesmo que já esteja circulando a publicação, se ela estiver pronto antes, se não tiver, lançar a publicação nessa conferência que vai servir de subsídio. A conferência também, ela aprovou um regimento para a conferência livre. A conferência livre, o que nós propomos que seja 5 de agosto, que é o Dia Nacional da Saúde, também aproveitando uma data simbólica. E nós elaboramos um regimento, e esse regimento ele tem 1,5 página. Ou seja, ele é muito simples, para justamente a ideia que desse possibilidade ao movimento social de criar soluções para os seus encontros. Aquele princípio, Sônia, que você disse, utilizado na campanha no Mambani, Nova York, se o movimento social tem liberdade, ele é extremamente criativo. Então, o objetivo nosso era que os encontros fossem criados de qualquer forma. E no encontro se discutisse a política de saúde, a organização desse movimento, a primeira conferência livre. Então, o movimento social criou mais de 100 encontros, foram realizados no país inteiro, discutindo política, a política de saúde e a construção da primeira conferência livre. E o movimento social criou, eles fizeram conferência local, fizeram encontro local, eles fizeram assembleia, fizeram plenária, fizeram reunião, todas as formas possíveis e criativas, que eles têm muitos. Ou seja, a forma mais natural de se encontrar é o que eles fizeram, por isso foi uma grande mobilização nacional. A gente estava num período difícil, ainda com o resto, a última ondinha da pandemia, isso foi início de 22, a gente começou a mobilização, mas fizemos um encontro em São Paulo, que tinha mais de 1.000 pessoas, a conferência, e esse movimento compareceu nesse encontro, né? Compareceu pessoas do país inteiro.
E nós, então, não só foi pedido a esses encontros que tirassem propostas para conferências, as propostas foram sistematizadas. Nós temos um relatório da conferência que tem mais de 400 páginas. Não sei se as pessoas conhecem, está na página da Frente pela Vida. E tiramos os eixos que compôs a carta compromisso entregue, então, ao candidato presidente Lula nessa conferência. Então, e depois da conferência, quer dizer, toda a energia que veio para esse encontro, e essa energia que foi elevada a uma escala, com a presença do presidente, com a mesa que a gente fez inicial, com a discussão da carta, compromisso, todos os acontecimentos, o relatório final, isso criou uma energia e um movimento, criou uma onda na base do movimento de saúde no país inteiro, em favor da retomada da democracia, da eleição do Lula e essas coisas todas. Então, eu acho que a gente precisa criar um processo de formulação política, continuar esse processo de formação política, porque eu acho que hoje esse encontro aqui inaugura esse processo de formulação política a partir das contribuições da mesa anterior, que já estão registradas no YouTube, serão publicadas, terá o registro, para todo mundo aproveitar essas contribuições. Então, nós iniciamos hoje um processo de formulação política que vai durante o ano que vem, e, além dessa formulação, nós temos que ter uma organização para sustentar essa mobilização, como fizemos em 22. Já terminando, então, para não me alongar mais, nós precisamos nos organizarmos para isso, para sustentar isso. Como em 22, nós propomos que, além da publicação, a gente organiza uma comissão de comunicação, como tínhamos em 22. Todo mundo sabe que a frente ela não tem uma estrutura, ela se apoia na estrutura das entidades. A operativa é formada por 8 entidades, mas tem várias outras compondo a frente, e nós compusemos uma comissão de comunicação com os assessores de comunicação das entidades, que disponibilizaram para a frente uma certa carga horária, umas certas tarefas, para cumprir com as tarefas da Frente pela Vida. E nós propomos também que a gente tenha um grupo de condução para construir a segunda conferência do ponto de vista da formulação e construção da proposta da política de saúde para o Brasil. Acredito que a operativa, com essa comissão de comunicação, ela dá conta da logística, estrutura local, essas coisas que são necessárias, mas nós precisamos de um grupo que se ocupe da formulação política, da política de saúde e da proposta. Então, a gente está propondo formar um grupo de condução para fazer esse tipo de trabalho que é absolutamente importante. Então, são essas as questões que estão em debate e, evidentemente, que nesse processo as políticas vão estar em debate. Então, já concluindo, né, tomando, por exemplo, a fala do Funce aqui hoje, que eu acho que é uma coisa que nós estamos resgatando. Vamos resgatar as propostas que fizemos em 22 e que estão atuais. Então, por exemplo, 6,5% do PIB, 60% do gasto em saúde ser um gasto público, a manutenção do piso constitucional mínimo para a saúde, que foi objeto de uma luta dura no ano aí de 23 para 24. Essa pauta que nós tiramos em 22 é uma pauta que permanece atual, então nós vamos seguir com ela e vamos atualizar, né? Ou seja, esse período atualizou várias questões que são importantes na política e nós vamos atualizar essas questões. Eu acho que o SUS ele tensiona a política econômica. E essa tensão ela é produtiva. E eu acho que ela é positiva. Porque não é uma tensão contra o governo, é uma tensão contra uma política econômica. Eu acho que a luta que a gente desenvolveu para a manutenção do piso é um exemplo clássico de como nós atuamos. Nós atuamos contra
a retirada do piso constitucional da saúde, mantendo o apoio ao governo. A melhor forma de manter o apoio ao governo é ser contra a retirada do piso constitucional da saúde, o que ajuda a política de saúde, a manutenção da base social do próprio governo. Então, tensionar o projeto é uma forma de contribuir, a contribuição positiva e propositiva. Isso é o que a frente tem feito, eu acho que é isso que a gente vai fazer. Então, nós já temos um lastro, que é 22, tanto na formulação política quanto na organização. Vamos usar essa experiência para aplicar agora e melhorar o que tiver que melhorar. Eu vou, então, abrir inscrições imediatamente. Eu sei que a Lúcia já está, já há algum tempo inscrita. Lúcia, Noronha, Gabriela. Alice, eu acho que a gente vai ver a live e tem que acompanhar mesmo a primeira. Eu acho melhor. A gente sai e acompanha no primeiro. Não. Agora vocês. Ah, tá. Agora, encaminhamento. O debate com política é dentro do encaminhamento. O debate político ocorre dentro dos encaminhamentos. Gente, eu vou tentar aqui, só um minuto. Eu acho que tem que ser Não, mas agora o que fazer? Pode falar sem microfone? O senhor está online e não escuta. Lúcia, você, Lúcia. Tem que ver o microfone por aí. Talvez valha a pena participar. Quem chega para falar sempre. Lúcia, 3 minutos. 3 minutos. Primeiro, gente, parabéns para a Frente pela Vida, que é um golaço fazer essa reunião aqui. Eu acho que nesse processo que nós estamos vivendo, no Brasil e no mundo, fazer essa reunião para construir uma agenda numa disputa política que vai ser gigantesca em 2026, simplesmente fundamental. Então, acho que Túlio, especialmente, que foi um grande articulador desse momento, eu acho assim, parabéns, Túlio, eu acho que realmente foi muito importante. Segundo, eu acho que a gente tem que ter uma memória histórica desse país. E uma das memórias históricas é como este país lutou e organizou muito mais do que o prefeito de Nova York, Sônia. Entendeu? O que nós fizemos em 2022 para eleger o Lula no Brasil não foi pouca coisa. Era um esquema internacional. Os comitês populares da campanha do Lula foi uma coisa inenarrável. Entendeu? E nós só ganhamos essa eleição por conta disso. Se não houvesse essa mobilização da base da sociedade brasileira, e a gente tem que se orgulhar disso, nós não teríamos ganho aquela eleição. Então, isso eu quero registrar aqui de uma maneira muito contundente e muito firme. Outra questão que eu gostaria de registrar é baseada até numa questão que o Jair Wilson, e eu compartilho dessa compreensão do Jair Wilson, que a Frente pela Vida ela é uma atualização do movimento da reforma sanitária brasileira. Isso, e você também, eu acho que é fundamental a gente compreender isso, porque isso dá uma dimensão histórica ao que nós estamos fazendo aqui. E essa atualização do movimento da reforma sanitária, eu gosto de lembrar uma coisa, que naquele instante que a gente consolidou a saúde como direito universal no Brasil, a gente também exerceu uma soberania do país. A gente está exercendo hoje, mas naquele momento a gente se colocou contra toda uma tendência internacional de acabar com direitos universais e trabalhar com focalização, com cobertura universal. E isso também mostra como um país organizado consegue exercer a sua soberania popular para valer, porque aquilo ali foi uma soberania popular exercida que consagrou na Constituição Brasileira de 88 a saúde como direito universal.
Outra questão que eu acho que foi tocada também, que a mesa anterior, Sônia, Jair Wilson e Fúcia, colocaram de uma forma muito importante para todos nós, né? Eu acho que é essa questão, por exemplo, do conflito distributivo do Brasil. Essa eleição ela vai ser uma marca de a gente. Toda vez que houve a tentativa de fazer uma distribuição de um fio de cabelo de renda no Brasil, houve ditadura. Foi com o Getúlio que se matou, foi com o Juscelino, foi com o João, foi na época. Então, sempre é isso. A história se repete porque os donos do dinheiro não querem mudança nenhuma nesse país. Então, a gente vai ter que fazer uma força cada vez maior. Graças a Deus que nós estamos com um governo popular, que eu acho que ajuda, e acho que nessa questão do conflito da distribuição de renda, só para concluir, eu acho que a gente tem que assumir, porque a carta compromisso nossa, que é aquele manifesto da Frente pela Vida, todo mundo tem que ler, decorar, porque ali nós fomos visionários ali. Colocamos SUS 100% público, quer dizer, pautas assim que parecia até uma doideira, né? Mas eu vou pegar a primeira delas, que é a saúde e a democracia. Nessa da saúde e a democracia, a gente tem que se apropriar da luta pelo orçamento participativo federal. Nós queremos fazer essa batalha inédita no Brasil, porque a gente já teve experiências de orçamento participativo municipais, mas eu acho que o governo federal já criou uma estratégia, que é essa Secretaria-Geral da Presidência, agora com o ministro Boulos, né? Que era a questão da plataforma, que até acho que foi o Fúcia que se referiu, do PPA participativo, que foi um sucesso aquela experiência. O Conselho Nacional de Saúde teve todas as diretrizes da 17ª incluídas no PPA, praticamente, não foi, Fúcia? Praticamente todas. E eu acho que agora nós temos que caminhar esse ano de 2026 para a batalha do orçamento participativo federal. Nós vamos enfrentar o orçamento secreto, a bandidagem lá do Congresso, com participação popular. Não vai ser de outra forma. E a gente tem que se apropriar dessa agenda de encontros regionais, dessa briga pelo orçamento. Cadê o dinheiro? Onde é que está esse dinheiro? Queremos saber o dinheiro, onde é que foi? O nome, sobrenome, é para onde está. Então, isso eu acho que a gente tem que incorporar esse ano, que é o orçamento participativo para 2025. Eu vou ler o nome dos inscritos para ver se eu não anotei a todos. Noronha, Gabriela, Rosângela, Arno, Márcia, Alisson, desculpa. Alisson, Márcia Bandini, Eliane Cruz, Leonara, Getúlio Vargas, Kellen. Correto? Noronha, você. Você é ultra rápida, muito mais do que você. A mesa de manhã, eu acho que cobriu os aspectos fundamentais, essa fala da Lúcia. São uma coisa muito objetiva. Primeiro é o seguinte, eu acho que a ideia que você, Túlio, você levantou, que você levantou, recolher as teses da última conferência, pegar a 17ª, não está a 17ª, você já tem um ponto de partida brilhante, a fazer a atualização. A 17ª atualiza muita coisa da frente da nossa conferência. Eu acho que a gente tem um caminho pragmático, objetivo, tem que criar um grupo de pessoas aí, Túlio, para fazer essa atualização, alguém que se possa dispor a fazer essa atualização. Segundo, o que eu acho que precisa aparecer? Aparecer, que eu acho que aparece, mas não aparece com vigor. Alguém citou o artigo 96, é o garantido mediante políticas sociais e econômicas para garantir o direito. Isso aparece com debilidade, e o Fúcio menciona também a questão da seguridade social, que eu e eu já não cansamos de falar isso, é desesperador. É desesperador, porque esqueceram a ideia de seguridade social, só trata de cuidar. A gente é anti-medicina, mas só trata da medicina. Não, é um conceito amplo de seguridade, política de proteção social. Sônia é uma defensora incansável dessa concepção mais alargada. Então, eu acho que isso tem que aparecer, essa coisa. O Dalmar usou um termo que eu acho muito interessante, que ele chama agora, no livro que a gente está editando, a nova edição do livro, determinação étnico-social, que é a questão de trazer a questão ambiental. Não podemos fazer os documentos sem trazer a questão do clima e sem trazer a questão também étnica que frequenta toda. E o último ponto
eu acho que bem o pessoal do SUS tem que alertar, se dar conta da gravidade que é o sistema privado de saúde, a construção do sistema híbrido. Isso, a criação da ANS, eu digo que foi um marco pelo governo Serra da criação de um sistema híbrido. Isso assassina o SUS, isso mutila o SUS, ideologicamente, culturalmente e financeiramente. E não é pelas relações, disputa orçamentária, disputa política. Entendeu? Essa questão dos planos de saúde, o pessoal defensor de saúde tem que saber que a ameaça está dentro, é mais do que a OS, é pior do que as OS. Ele fica combatendo a privatização, e o capital financeiro também está nos planos, não está nas OS, está nas OS também. Mas o foco principal, isso tem que aparecer, isso destrói, já vem destruindo desde a formalização. Muito obrigado. Gabriela. Boa tarde, gente. Eu sou Gabriela Leite, eu sou editora do site Outra Saúde, que é ligado a Outras Palavras. Para quem não conhece, Agora é um cara que é chato, né? Para quem não conhece, Outra Saúde é um site, um boletim jornalístico de notícias de saúde sobre o SUS, sobre a saúde pública brasileira e mundial. Tem duas coisas. Uma primeira coisa que eu queria falar é que um momento muito importante para o Outra Saúde foi a nossa participação na construção da Conferência Livre. A gente participou da comunicação e foi um momento importante para a gente pensar o nosso projeto editorial e estar junto da Frente pela Vida desde então é uma coisa importante para a gente. A gente tem vocês como referência, como fonte. Então, conta com a gente, Túlio e o pessoal da Frente pela Vida, para a comunicação da segunda Conferência Livre do ano que vem. A segunda coisa que eu tenho para dizer é que esse ano a gente fez lá em São Paulo um seminário curtinho dos 35 anos das leis orgânicas do SUS. Inclusive, o Jair Nilson estava com a gente, muita gente aqui contribuiu também. E para o ano que vem a gente quer comemorar os 40 anos da 8ª conferência. A gente vai se dedicar a isso na nossa produção editorial, vai tentar fazer livro, talvez eventos também. E a gente quer vocês com a gente. Eu estou aqui representando Outra Saúde, Outras Palavras, para convidar todo mundo aqui, que são as nossas referências, e que sem vocês a gente não vai conseguir construir essa produção editorial, então fica esse convite para todos nós aqui. É isso. Obrigado, Gabriela. Só fazendo a anotação que Outras Palavras, Outra Saúde tem sido um parceiraço nesse caminho que a gente está desenvolvendo de lutas. Muito obrigado a vocês. Está aceita a oferta de vocês participarem da comunicação da construção do segunda, e está aceito também nós contribuímos com o evento que vocês vão fazer dos 40 anos da 8ª. Nós seguimos juntos aí. Próxima, Rosângela. Bem, eu me chamo Rosângela Dornelles, sou coordenadora nacional da Vida e Justiça, né? Substituí a Sueli e a Lúcia, né? Ao longo desses últimos anos. Primeiro, agradecer, né, Túlio, pela questão do espaço, porque a Frente pela Vida traz vida aos movimentos. Acho que isso que é importante também a gente aqui frisar, e esse movimento sanitário nos ajudou muito a resgatar exatamente os espaços das vítimas, não só das vítimas, mas do sistema de saúde, e de toda a construção que a gente vem ao longo dessa caminhada com a frente, né, e especificamente oportunizado pela questão também de nós ter disputado e conseguido estar, né, junto ao Conselho Nacional de Saúde. E acho que essa questão da agenda, ela alimenta os movimentos sociais. Acho que é importante a gente frisar isso, porque a partir dessa agenda que a Frente pela Vida coloca, e falo dos movimentos, principalmente esses que lutam exatamente pelos princípios de qual vida, né, Sônia, a gente estava discutindo, de qual defesa da vida a gente preconiza, porque a gente sabe que muitos movimentos também estão ligados a essa questão da privatização, da utilização, né, da própria máquina e estrutura do Estado. Então, a gente precisa aqui dizer que a luta pela questão da Covid, ela é uma luta ampla, né, não é só das vítimas, mas pela questão da defesa do sistema de saúde também. E acho que é importante aqui nós não deixarmos à parte, né, a questão da reparação. Não sei se foi a Sônia que colocou, quando a gente fala da reparação de todas as questões dos determinantes sociais que a gente hoje
não consegue garantir a população, mas a gente não pode esquecer que essa reparação tem que estar ligada às pessoas, porque as estruturas hoje públicas não estão garantindo os princípios básicos de direito à vida na maioria das vezes. Então, quando a gente fala de reparação, nós precisamos rediscutir nessa agenda qual é a reparação que nós queremos. Então, quando a gente pede reparação para as vítimas da Covid, reparação para toda a desassistência que é essa estrutura pública, que também está corrompida pela privatização, e a gente sabe disso, né, o judiciário, toda a questão dos gestores e tudo mais, a gente precisa garantir que essa reparação venha para as pessoas. E por isso a gente pediu, né, pela mesa, para a gente estar hoje nessa agenda aqui, à tarde a gente vai falar sobre isso, e também romper, principalmente com o descaso que também a estrutura política faz em relação a tudo que aconteceu e que acontece ainda fora a pandemia, os crimes e tudo mais. Então, queria agradecer, né, esse espaço e saber que a gente precisa lutar muito exatamente para garantir esses direitos básicos que a gente não tem. E para finalizar, não poderia que deixar de dizer, eu estava dizendo para a Lúcia, que a atenção básica é a que tem a oportunidade de chegar próximo às pessoas, nós precisamos olhar para ela. As mais especialidades são bem importantes, mas quanto mais a gente fizer essa relação com a atenção primária, que é o que tem compromisso, a tarefa legal de entrar, participar no seu território, eu tenho certeza que a gente vai precisar. Então, acho que isso é importante na nossa pauta também, da valorização da atenção primária, né, toda essa questão da construção das políticas. Obrigada. Alisson, enquanto ele veio fazer um rápido merchandising, acessem o site Outra Saúde, assinem a newsletter para receber toda semana a boa comunicação em relação à saúde. Tem a coluna minha de vários nossos aqui, escrevem lá também, todo mês. Boa tarde, gente, bem rapidamente. Meu nome é Alisson Lisboa, trabalho hoje no Ministério da Saúde, com assistência médica, mas estou falando aqui enquanto militante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Parabenizar a Frente pela Vida, pela construção desse evento, todo o processo desde a pandemia, né? Acompanhei mais no início, depois eu dei uma afastada, mas minha contribuição para esse momento mais programático é em relação à pauta da participação popular do controle social. Eu acho que com o governo Lula III, a gente retomou uma agenda histórica, né? Acho que a Lúcia trouxe uma questão muito importante, a participação do controle social do Conselho Nacional de Saúde, a retomada das conferências, Conferência de Saúde Mental, Conferência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Conferência Nacional de Saúde, a 17ª. E eu queria destacar também algumas iniciativas do Ministério da Saúde que precisam ser ampliadas nos próximos anos e que têm tido um papel importante na construção de força social de massas. A gente está discutindo a agenda programática do movimento sanitário, mas sem um lastro social que possa subsidiar e dar força para esse programa ser implementado, o esforço ele é importante, mas pode ser em vão. Então, dentro do aspecto programático, é importante a construção das vivências no SUS, né? Até entre janeiro e maio serão realizadas 300 VSUs em todo o país, né? Uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Rede Unida, e também o programa de agentes populares, os agentes de educação popular em saúde, que até 2027 devem realizar 40 mil turmas, e eu estava lendo recentemente o livro do Jair Nilson, né? Eu acho que a gente investir em experiências como essas, né, de construção de força social de massas, a partir de políticas públicas, foi falado aqui sobre a Irlanda, Nova York, a gente tem que olhar para a experiência do México, a experiência da Argentina, a experiência da Colômbia, e vão justamente nesse sentido. A gente precisa pensar, reverter o financiamento público do SUS, pensar para onde vai o recurso, mas tem que ser financiada, programas como esse precisam ser melhor financiados, né? E para finalizar, não, acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Alisson. Márcia Bandini. Vou nem comentar o comentário aqui do Getúlio. Gente, bom dia, bom dia. Eu sou Márcia Bandini, eu estou conselheira nacional de saúde pela Abrasco, sou também docente da Unicamp. Eu comecei aqui, sou conhecida por ter bom humor, tá?
Então, já começo, né, tendo como assim, quem diria, né, que esse movimento sanitário renovado na Frente pela Vida um dia ia discutir o prefeito de Nova York, mas quem provocou foi a Sônia, né? Vou dizer que, gente, assim, quando a gente olha, eu acompanhei com bastante cuidado isso, porque a história do Zohar Madani, na verdade, a gente está falando de um autodeclarado socialista que se elege em Wall Street. Isso merece a nossa atenção, né? E aí nós estamos falando de uma campanha política que criou identidade, linguagem, teve ousadia e teve alvo. Eu queria ficar mais nesses pontos, né? A identidade, se a gente pensar, né, no nosso presidente, eu acho que está dada pela sua própria história. A linguagem, eu acho que a gente vem dominando. Eu acho que quando o Lúcia traz os comitês populares, quero citar aqui as brigadas, né, digitais, que, por exemplo, foram muito bem conduzidas pelo PT, né, eu destaco aqui a CUT, com quem eu tenho um pouco mais de contato. O alvo, de uma certa maneira, essa nova política de comunicação também vem estabelecendo, né, não por acaso, eu acompanho a rede social, tá? Frequentemente, Congresso Inimigo do Povo, ou, brilhantemente, Sidônio mandou bem, né, Hugo não se importa, né? Eles sobem como hashtag no antigo Twitter com muita frequência. Agora, a ousadia do governo federal, eu acho, minha proposta, dialogando com a primeira mesa, que a gente deve aproveitar essa fragmentação da direita e lutar por uma campanha que seja Lula 4 de primeira. Existe, sim, a chance da gente levar a próxima eleição num primeiro turno. Eu acho que a gente devia ter a ousadia de pensar como é que se constrói isso. Também dialogando com a primeira mesa, eu acho que foi a Sônia que tocou, assim, meio superficialmente no assunto, mas eu queria aprofundar, e tem me preocupado muito o quanto que a gente discute violência, a gente discute segurança, mas a gente ainda não tem tocado na questão do crime organizado. E eu vou dar um exemplo de São Paulo. Em São Paulo, o que está acontecendo, principalmente com a classe trabalhadora de serviços, né, comércio? Como os planos de saúde, que eram benefícios oferecidos pelos empregadores, não são mais oferecidos, agora a gente tem a onda do voucher, e os vouchers são populares. E os vouchers têm sido reconhecidos por essa classe trabalhadora, e têm sido usados nas clínicas populares, que, por sua vez, têm sido usadas, tem matéria sobre isso, né, pelo PCC como lavagem de dinheiro, que, por sua vez, financiam as campanhas desses fascistas que a gente está discutindo aqui. Então, assim, esse é um ciclo perverso de lavagem de dinheiro, de crescimento do crime organizado, que nós vamos precisar nos dedicar, penso eu. E aí eu vou puxar para o tema do Congresso, né? Quando a gente fala de garimpo na Amazônia, gente, falei do PCC lá em São Paulo, vou falar do Comando Vermelho na Amazônia. Comando Vermelho, dados agora de novembro, já opera em mais da metade dos municípios da Amazônia. Então, ainda que caiba toda uma crítica ao garimpo ilegal, esse garimpeiro está sendo levado pelo crime organizado também para essas contaminações todas que a gente discute aqui. Quero sugerir que a gente olhe com um pouquinho mais de carinho para a operação da Polícia Federal da Carbono Oculto, porque é ali, no coração da Faria Lima, que a gente desmonta. E isso é popular, né? A opinião pública quer uma luta contra o crime, mas não a chacina de 121 pessoas no Rio de Janeiro, né? É a invasão de mais de 60 fintechs da Faria Lima que estão lavando dinheiro. A Fernanda já me deu um toque aqui que eu tenho que fechar, né? Então a gente pode aprofundar esse debate em outro momento, mas dialogando agora com a segunda mesa, eu queria fazer uma proposta de encaminhamento para frente, que a gente pudesse fazer uma manifestação de apoio no encerramento do Congresso, um apoio para a ação direta de inconstitucionalidade sobre a questão de ética em pesquisa. Tá? Só isso. Próximo, Eliane Cruz. Escrevi por uma provocação que me tocou o coração, assim, o professor Jair Neus vai entrar
no governo pelo extremo da esquerda e sair pelo da direita. Acho que esse é uma questão muito importante. Eu me sinto à vontade de falar disso. Eu faço campanha pelo Lula desde 82. Já perdi um monte de eleição, tá? E daí eu fui ganhando algumas. Estive algumas vezes no governo, outras não. Mas acho que esse próximo período, eu tenho certeza que quem nunca saiu pela direita foi o Lula. Ele sempre entrou pela esquerda e saiu pela esquerda. Então, isso acho que é alguma coisa muito simbólico para o povo brasileiro. Acho que o povo brasileiro visualiza no presidente alguém com quem sempre pode se contar. E, por isso, esses desafios foram colocados aqui mais cedo, e que eu acho que vão ter grandes impactos na saúde, na campanha e nas eleições, né? Eu acho que na saúde é o orçamento. Eu conversava antes com o Afonso, estava lendo alguns documentos dos últimos 2, 3 anos, e é a questão de o quanto que a gente está perdendo nas emendas parlamentares e nessa aprovação de pisos e pisos e pisos que vão caindo todos os orçamentos, no orçamento da saúde, que vão fragilizar bastante no próximo período. Se a gente está como é que é 42, a gente vai cair cada vez mais a nossa participação nos estados e municípios e prejudicando, obviamente, o governo federal, porque isso, o impacto disso não é impacto financeiro, é impacto político. É de que há uma decisão política de participar menos. Essa é uma preocupação bastante grande. A segunda é exatamente da realização da 18ª conferência, das conferências livres e assim por diante, né? Eu sei que os movimentos têm demandado questões ao governo, e é importante que demande cada vez mais, para que tenha uma participação. Eu vou dizer assim, não existe democracia sem dinheiro, sem investimento, sem ajuda para a realização dos eventos. Assim como o Ministério ajudou neste evento e ajuda em outros, é importante que também contribua, né, Fernanda, com um bom recurso para a 18ª conferência, porque além das conferências livres, nós precisamos recuperar as conferências municipais. Tem diversos estados que eles aboliram as conferências municipais da agenda da Conferência Nacional. Fazem conferências regionais, e nessas conferências regionais, sem pauta, sem absolutamente nada de político, já elege para o estadual e para o nacional. Então, chega aqui algo que não subiu o mundo da ponta. Eu acho que esse é um grande desafio. Eu tenho ido no Conselho, eu sou conselheira nacional, tenho apresentado essa questão no Conselho com bastante força. E, por último, essa questão da participação do controle social dos projetos formativos. O Conselho Nacional de Saúde, gente, conseguiu manter um processo formativo que já incluiu 12 mil pessoas no governo do Bolsonaro. Isso aqui é luta. Muito obrigada. Próximo, Deonara. Bom dia, eu sou Deonara, sou militante da Marcha Mundial de Mulheres e também do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde MG. Eu acho que é muito importante, né, a Frente pela Vida, eu acho que ela traz esse debate da gente recuperar, né, a defesa do SUS, e eu acho que, inclusive, do SUS 100% público, e eu acho que essa bandeira do SUS 100% público, ela precisa ser destacada, né, porque não adianta a gente ter mais financiamento para o SUS se grande parte desse recurso do SUS é repassado pela iniciativa privada. É dinheiro público que vai para a iniciativa privada. E a gente que está na ponta, dando atenção primária, a gente fica vendo e claramente, assim, a gente não tem nenhum controle sobre a assistência privada que é feita, né? Por exemplo, a gente está vivendo uma experiência que é triste, de ver os pacientes com câncer faz cirurgia e faz quimioterapia, né? A gente está vivendo uma experiência de fechamento de um hospital de ortopedia que tem sequelado e matado muitas pessoas, né? Parece
né? Eu acho que é emocionante, assim, porque eu acho que é uma indignação grande da gente pensar que um adolescente de 13 anos perde a perna porque não consegue fazer cirurgia. A gente precisa defender o SUS 100% público, porque é o que, entendeu? É o que garante para as pessoas mais vulnerabilizadas a assistência. Assistência, se a gente transfere recurso público para a iniciativa privada, essa assistência ela vai se perdendo. O dinheiro vai pelo ralo, né? Então, acho que isso é uma questão fundamental da gente priorizar no próximo período, né? E eu acho que, assim, o governo, na campanha, a gente vai precisar de ter uma ousadia de esquerda. A gente precisa fazer disputa ideológica. A disputa ideológica eu acho que, assim, a experiência que a gente, eu acho que no próprio, né, no próprio governo Lula que a gente teve, que mostrou o seguinte: nos momentos que a gente fez disputa ideológica, a gente derrotou a direita. Então, é com disputa ideológica que a gente vai derrotar a direita. E a disputa ideológica sobre a vida das mulheres, então, acho que a gente não tem que, né, que abandonar a pauta de defesa dos direitos das mulheres, a gente não tem que abandonar a pauta de que o privado é ruim para a saúde, a gente precisa defender a questão da distribuição de renda. É a esquerda que a gente vai ganhar, inclusive as juventudes. Porque se a gente escuta os jovens hoje, a crítica que eles têm ao governo Lula é uma crítica à esquerda. Então, a gente precisa aprofundar essa disputa e botar a disputa mais à esquerda. Getúlio Vargas, depois a Kelly. Bom dia a todas, todos, todes. É muito bom rever amigos. Querido Túlio, meu colega no Conselho de Participação Social, nós fazemos parte da bancada da saúde lá, juntos. Exatamente. Minha querida presidenta Fernanda, para quem não me conhece, eu sou Getúlio Vargas Júnior, atualmente eu sou presidente da CONAN, que é a Confederação Nacional das Associações de Moradores. Eu trago aqui também o abraço do Movimento de Saúde pela Democracia, que a CONAN, junto com outros movimentos, tem coordenado nesse último período e apostado na importância da Frente pela Vida como um espaço de ampliação, discussão e resistência. E estou também na mesa diretora como soldado da minha presidenta Fernanda, lá para que a gente possa enfrentar as batalhas desse próximo período. Então, muito bom ouvir a Eliane, e porque a Eliane Cruz, porque a gente aposta no mesmo sentido. Eu entendo que, discordando cordialmente da Márcia, eu acho muito difícil, Márcia, a gente ganhar no primeiro turno. Eu acho que vai ser uma batalha talvez mais difícil ainda do que foi a batalha de 2022. E, para isso, é importante a gente estar nos territórios, cada qual com a sua forma de atuação, cada qual com a sua forma de organização. Mas ou a gente vai estar nos territórios no próximo período para travar essa batalha, ou vai ser muito difícil manter a democracia no comando do país. E a 18ª Conferência Nacional de Saúde, na minha opinião, talvez seja um momento de catalisar, de mobilizar, de reunir amplos setores que não necessariamente estão organizados dentro da nossa bolha de resistência. Então, o Congresso da Frente, o Encontro da Frente, o processo eleitoral vai dialogar, Noronha, também com o que o próprio CNS fez a partir da COFIN, com o apoio da mesa diretora em 2022, onde, Fúncia, a gente ouviu 3 das 4 principais candidaturas, e a única candidatura que tinha algum nível de expressão política que não compareceu foi do Bolsonaro, porque não quis debater com o controle social. Então, para ir concluindo, a gente precisa, nesse próximo período, diante de todas as frentes, acumular forças. E a 18ª, ela está com esse calendário, não é por acaso, é para que esse debate nas etapas municipais aconteçam no momento de aquecer o debate eleitoral que vai acontecer no segundo semestre. Então, a gente precisa dialogar com os territórios, dialogar com as comunidades e trazer para essa resistência atores que não estão. E, ao mesmo tempo, fazer a luta na academia, fazer a luta com os trabalhadores e reafirmar bandeiras, pessoal. Eu acho que a conferência é o momento de reafirmar a defesa dos trabalhadores no SUS, a defesa, concluindo, é a defesa do financiamento adequado e suficiente, ou seja, nós levar para essas batalhas aquilo que a frente tem defendido,
mas não só dialogando entre nós, mas ampliando e dialogando com outros setores. O desafio é muito longo, o desafio é muito duro, mas eu tenho certeza que todos esses atores aqui, com o resto do campo democrático que já atua na saúde, pode garantir a vitória em 2026 e a manutenção da democracia no país. Boa luta, parabéns pelo encontro. Obrigado, Kelly, depois Jacinta. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou Kelly, trabalhadora e militante da área da saúde e atualmente estou na diretoria do Grupo Hospitalar Conceição. Vou tentar fazer uma fala rápida aqui dentro dos meus 3 minutos, conversando com o que foi colocado anteriormente nas mesas, que eu acho muito importante o debate que foi feito no primeiro momento, porque ele nos coloca pistas, desafios importantes para um cenário que não é para o ano que vem, né? Já se deflagrou, na verdade, de disputa, de continuidade de governo, e a gente tem que ter essa clareza para que a gente não deixe para o ano que vem disputas que já estão colocadas, né? E aí, nesse sentido, é super importante a gente estar aqui hoje, quase um ano antes das eleições, para a gente discutir entre pessoas, assim, que é bem importante, pelo acúmulo que tem, discutir os desafios que estão colocados, para nós, como militantes da área da saúde, a gente pensar como é que a gente vai estar organizando ações e estratégias para os enfrentamentos necessários que já estão acontecendo, né? Nesse sentido, eu tenho claro, e aí é importante, que a área da saúde e a segurança pública serão temas de debate, como já são atualmente, mas muito mais explorados para o próximo ano pela direita e por quem vai estar, então, disputando esse governo e essa proposta junto conosco. E aí, pensando um pouquinho no que foi colocado antes, do governo com liderança ou protagonismo à esquerda, alguém falou isso, né? Para não caracterizar o governo de esquerda, uma vez da composição, uma composição que tem esse governo, como foi falado anteriormente, que muitas vezes não nos dá capacidade de governança para que a gente possa estar acelerando, né, políticas sociais que façam debate e conversem com a população. É importante a gente também pensar que o nosso governo precisa, assim como foi colocado aqui, fazer debates mais à esquerda e polarizações, porque cada vez que fez isso foi quando a gente observou um aumento, né, da pesquisa em relação ao desgoverno. Então, a gente tem que ter isso necessário e importante a gente falar. Sobre o Lula 4, que alguém colocou aqui, é super importante a gente pensar, sim, Lula 4, mas também a gente não esquecer, dentro do primeiro momento, que é o primeiro turno, que os deputados são eleitos. E não dá para a gente incorrer no mesmo erro da gente não ter um Congresso que a gente renove, que esteja mais à esquerda. A gente, como esquerda, a gente não pode mais fazer esses erros. Cada vez mais, infelizmente, a gente vem vendo o movimento de esvaziar um certo comando na nossa presidência e trazer para dentro do Congresso. Então, tem que ter uma disputa ali, e a gente tem, como da área da saúde, tem que fazer esse enfrentamento e buscar quadros e fortalecê-los até o ano que vem, e fortalecer candidaturas para que a gente possa, já estou terminando, Fernanda, para que a gente possa realmente estar organizando e se mobilizando. E aí, o Túlio, por último, então, colocou várias propostas de organização para o próximo momento. Acho, Túlio, que é super importante pensar uma elaboração, como tu colocou aqui, mas é importante, à frente pela vida, pelo papel que ela tem, organizar quase como a gente faz em campanha, que a gente vai pensando estratégias dentro de territórios e atores que tu vai envolvendo, né, para estar pensando momentos de ampliação e aglomeração e mobilização de atores para o próximo ano. Né? A gente tem que ter quais os espaços que são estratégicos, que momentos que a gente vai estar organizando, marcos que a gente tem que estar organizando no próximo período, para a gente mobilizar e ter, de fato, um debate eleitoral que consiga, então, ajudar na continuidade do nosso projeto dentro do Brasil. Era isso, obrigada. Peço desculpas pelo papel difícil. Jacinta. E depois o Força pediu para falar, vai falar rapidinho, e depois eu vou fazer os encaminhamentos finais, também em 3 minutos. O compromisso nosso é de fechar nosso encontro 1 hora. O pessoal de apoio tem que almoçar, nós também, né? E voltaremos às 2. Então, primeiro, já boa tarde, né, a todas e todos. Quero saudar aqui a mesa, da Frente pela Vida, o Túlio como coordenador e a Fernanda como presidenta do Conselho. Esse espaço potente, aglutinador,
e de defesa da vida, né, e dos direitos sociais. Então, eu estou aqui representando a ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, deveria estar nessa mesa, mas estava cumprindo uma agenda que é os 15 anos do UNASUS, e não consegui fazer uma mudança para vir outra pessoa. Quero pedir desculpa a todos, inclusive a diretiva, né, do Centro que está aqui. Mas serei breve, vou só pontuar brevemente algumas coisas. Esse é o contexto que já foi, eu tenho certeza que vocês discutiram, né, muito complexo, desafiador. Uma coisa que eu coloco é a escalada avassaladora da privatização do setor educacional, né? Eu tenho certeza que isso deve ter sido colocado aqui, não vou falar dados. A outra coisa que eu queria já é a questão mesmo das desigualdades, né? A gente sabe, regionais, de gênero, raça, condição socioeconômica e digitais, né? Eu acho que são coisas que a gente tem que pensar, e a questão da disputa da regulação das mídias, e a outra, o processo de envelhecimento, né? Porque isso tem que estar na nossa pauta, e, ao mesmo tempo, a questão que eu considero muito importante, que é o adoecimento mental coletivo, né? Que a gente sabe que é muito determinado pelas narrativas de negação da vida, pelo pós-pandemia mesmo, as mudanças climáticas e ambientais e as múltiplas violências. Então, eu penso que isso é um processo, inclusive, essas narrativas de construção de várias subjetividades que não dá tempo para a gente alongar agora. Aí eu vou entrar mais na agenda. Eu penso que uma das coisas que eu tenho certeza que já foi tocada é a defesa da democracia, da soberania e da vida, né? Aqui nós já estamos em pleno ciclo eleitoral, tanto para o executivo como para o legislativo, né? A outra coisa, para mim, é a urgência da transformação do modelo de desenvolvimento para um modelo justo, equitativo, soberano e comprometido, e solidário e responsável com o ambiente e a vida, né? A outra coisa que eu queria é a questão de repensar a relação de trabalho, remuneração e dignidade humana na sociedade brasileira. Eu acho que isso tem uma incidência. E a outra é a formulação de políticas públicas, né? Aperfeiçoar o formular fundado em evidência, mas que garanta direitos conquistados e a conquistar. Eu acho que são os pontos assim que eu considero, tem muitos outros, mais centrais aqui, e essa grande, eu vou usar uma expressão, mobilização ativa, engajamento nos territórios, na preparação da conferência, né? Que eu tenho certeza que já foi bem citado, especialmente todo o nosso reforço para a gente organizar e ter a Conferência Livre de Saúde organizada pela frente como um espaço muito potente de pensar a agenda para 2027, o próximo ciclo de governo, né? E aí, mais específica, mais no meu campo, que eu estou representando aqui, a enfermagem, é um programa de educação permanente para a enfermagem, né? Inclusive para os técnicos de enfermagem, com ênfase na atenção básica e nas especialidades prioritárias, ampliação das residências de saúde, e para nós, no nosso caso, também é a aprovação da PEC 19, que é o piso até 30 horas e a jornada de 30 horas. Essa é uma luta de mais de 1.100. Tá? Brevemente, era isso. Nós temos outros pontos que eu vou... Depois a gente pontua aqui. E é isso, né? Eu acho que é viva a frente pela vida, viva a democracia, viva a soberania, e se damos coletivamente rumo à manutenção, inclusive, do projeto de sociedade atual. É isso, muito obrigada. Acabando. Era só que eu tinha um ponto final da minha fala que eu acabei pulando, que não estava nos pontos da aprovação da Conferência Nacional, né? Eu acabei pulando, enfim, esqueci. Essa discussão das emendas, ela tem uma complexidade, emendas parlamentares, tem uma complexidade adicional que a gente precisa colocar na nossa, digamos, na nossa pauta, que é assim, quem também retroalimenta esse processo com muita força são os prefeitos e prefeitas das cidades, tá certo? Em que olham pragmaticamente que a emenda é uma forma de recurso para o financiamento das finanças municipais. Então, tá? Então, isso é importante a gente pôr na nossa agenda. A gente queria colocar aqui na discussão, não basta só o Flávio Dino
está fazendo o que ele está fazendo, não adianta só ter monitoramento, não adianta só ter controle, não adianta, porque tem uma cadeia que alimenta esse negócio que a gente precisa também ver como é que a gente enfrenta isso. Todos os campos. Bom, gente, então, só para que fique claro o encaminhamento que nós tomaremos aqui. Eu estou considerando que nós decidimos que esse seminário será publicado no YouTube, desse seminário e outras contribuições que serão pedidas, será gerada uma publicação. Essa publicação será lançada no dia 7 de abril, junto com o lançamento da segunda Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular de Saúde, e o seu regimento, e a partir daí disparamos uma grande mobilização nacional em toda a base da Frente pela Vida e muito mais, rumo à construção da segunda conferência, que será no dia 5 de agosto de 2026. Nós vamos formar... Oi? Em Brasília, a Iona propõe, nós vamos formar a comissão de comunicação, que já terá uma importante participação do Outra Saúde, e formaremos um grupo de condução para contribuições aí nesse processo de debate e formulação da política de saúde do Brasil, nesse processo de construção que nós vamos fazer no ano que vem. Nós não temos condição de formar esse grupo de condução agora, então remetemos à operativa da Frente pelas Vidas, fazer essa discussão e aprovação na plenária da Frente pela Vida. São esses os encaminhamentos. Tem proposta de repúdio, de nota de repúdio feita pelo Carlos Fidelis, a derrubada dos vetos do Lula em relação ao projeto de destruição ambiental, uma moção contra as campanhas anti-vacina que perseguem, inclusive por médicos que faturam em cima disso, através de vendendo procedimentos médicos em cima de fake news nessa direção. Nós rediremos depois coisas curtas, mas um posicionamento que eu acho que é importante ter. Então, são essas as propostas. Queria saber se estamos todos de acordo. E uma manifestação proposta pela marcha de apoio à ADIM, da Ética e Pesquisa. Tá, tudo bem. Quem tiver proposta, encaminha, então, um repúdio contra a chacina do Rio de Janeiro, que é aprovado também. Então, quem propôs, encaminha para a frente, a operativa vai encaminhar a publicação no site. Valeu, gente, muito obrigado. Voltamos às 2h com a outra mesa. Pode parar a gravação.